E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Continuando a série de vídeos que foi iniciada pelo professor Éden Amorim, hoje, ainda falando de limites, vamos falar um pouco de como calcular limites de funções definidas por partes. Eu sou o professor Jonatas Douglas Oliveira e, junto com o professor Éden, estamos fazendo uma série de vídeos para o curso de Cálculo 1. Então, pessoal, suponha que eu tenho uma função definida por partes, né? Por mais de uma sentença, em um desses três formatos aqui, né? A minha função f é uma g, se x for maior ou igual que a, h, se x for menor que a, lembra que a igualdade poderia estar em cima e embaixo, ou dessa forma aqui, onde ela não está definida em a, ou que ela está definida em a, mas com uma outra constante, dessa forma, né? E suponha que eu esteja querendo também calcular limite quando x tende a A dessa minha f, ok? Note que antes e depois de A, em qualquer um dos casos, eu tenho funções diferentes, né? Para valores maiores que A eu tenho uma função, para valores menores que A eu tenho outra. Então, nesse caso, eu vou ter que calcular os limites laterais, verificar se eles existem. Se existirem e forem iguais, então o limite quando x tende a A de fx existe e eu já calculei ele. Se esses limites não existem, né? Ou existem e são diferentes, então a gente pode afirmar que esse limite não existe. Então, agora vamos fazer alguns exemplos. Bom, pessoal, nesse primeiro exemplo é pedido para calcular limite quando x tende a menos 2, né, caso exista dessa função. E daí você pode se perguntar, isso é uma função definida por partes? Sim, e a gente deve lembrar que a função modular, né, módulo de x é x, se x for maior ou igual que zero, menos x, se x for menor que zero. Então, vamos tirar no módulo, né, primeiro do numerador, então vai ficar ó, x mais 2, se o que está dentro, que é x mais 2, for maior ou igual que zero. Menos x mais 2, se x mais 2 for menor que zero, né? Então, ó, isso vai dar o quê? X mais 2, se x for maior ou igual que menos 2, menos x mais 2, se x for menor que menos 2, né? Então, vindo para a função original, ó, como que fica? Temos que tomar o devido cuidado, tá? Ó, isso vai dar x mais 2 sobre 4x mais 8, se x for apenas maior que menos 2, né? Porque o menos 2 ele zera o denominador, então ele não entra no domínio da função, tá? Então, ó, menos x mais 2 sobre 4x mais 8, se x for menor que menos 2. Beleza, gente? Bom, então nós temos aqui uma função definida por partes. Antes do menos 2 é uma função, depois é outra. Então, ó, precisamos, nesse caso, calcular os limites laterais. Por quê, né? Menos 2 é o ponto onde muda de função, né? Então, precisamos calcular os limites laterais. Então, ó, limite quando x tende a menos 2 pelo lado direito. São valores maiores que 2, então pega a função de cima, não é isso? Note que eu tenho a função algébrica aqui, né? E se eu tentar fazer a substituição direta, eu vou chegar numa indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Então, eu vou fatorar, ó, se eu prestar atenção, eu vou ver que o numerador, eu posso colocar o denominador, eu posso colocar o 4 em evidência, daí eu posso cortar aqui, porque x é diferente de menos 2, vai sobrar só 1/4, né? Então, esse limite vale 1/4. Quando formos calcular o limite quando x tende a 2, quando x tende a menos 2 pela esquerda, vamos pegar a função de baixo, não é isso? Então, vai ficar menos x mais 2 sobre 4x mais 8, né? Só muda o sinal, então a gente vai ter a mesma coisa, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Vamos colocar em evidência. Vamos poder cortar pela mesma justificativa. E o limite vai dar menos 1/4. Então, ó,
os limites laterais, nesse caso, eles existiram em cores diferentes, né? Então, ó, como os limites laterais foram diferentes, o que a gente pode concluir, né? A gente pode concluir que limite, quando x tende a menos 2 dessa minha função, ele não existe. Espero que vocês tenham entendido. E vamos agora para o nosso segundo exemplo. Bom, pessoal, nesse segundo exemplo, temos uma função definida por partes, ok? Queremos calcular caso exista limite quando x tende a menos 3 dessa função. Note que essa função ela não está definida no menos 3, mas não é necessário, né? A gente já viu na definição de limite nas aulas anteriores que para calcular o limite quando x tende a A, a função não precisa estar definida em A. É importante que ela esteja definida numa vizinhança de A, ok? Como aqui temos uma função definida por partes e o menos 3 é o ponto onde a função ela muda, né, de lei, antes do 3 ela é uma coisa, depois é outra. Então, nós precisamos calcular o limite lateral, tá? Vamos calcular primeiro o limite quando x tende a menos 3 pela esquerda. Pela esquerda, vamos pegar a expressão de cima, que é 2x ao quadrado mais 11x mais 15 sobre x mais 3. Note que se a gente for fazer a substituição direta, né, a gente vai chegar numa indeterminação do tipo 0 sobre 0. E daí a gente tem que procurar alguma maneira de sumir com essa indeterminação, não é isso? Então, o que a gente vai fazer? Note que no numerador nós temos um polinômio do segundo grau. Como que a gente fatora um polinômio do segundo grau? Vocês lembram? A gente coloca a x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz, lembram? Então, ó, eu vou achar as raízes desse polinômio é menos 3 e menos 5 meios, desculpa. As raízes desse polinômio são menos 3 e menos 5 meios. Então, vai ficar 2x mais 3, x mais 5 meios, sobre x mais 3. E daí, como x é diferente de menos 3, eu posso cortar. Com isso, eu chego em limite, quando x tende a menos 3 pela esquerda, de 2 vezes x mais 5 meios. Não é isso, gente? Então, aqui eu já posso fazer a substituição direta. E quando eu fizer a substituição direta, esse limite dá menos 1. Agora, precisamos calcular limite quando x tende a menos 3 pelo lado direito. Pelo lado direito, x é maior que menos 3. Então, essa é a função de baixo, né? Então, vai ficar de menos 2 seno de x mais 3 sobre 2x mais 6. Inicialmente, vamos fatorar essa parte de baixo, tá? Então, fica menos 2 seno de x mais 3, 2 vezes x mais 3. Note, pessoal, que eu não posso fazer substituição direta aí nesse caso, porque vai dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, não é isso? No entanto, eu não sei se vocês lembram, vou mudar até a cor da caneta aqui. Não sei se vocês lembram, mas deixa eu fazer aqui um quadradinho. Limite, quando tende a 0, de seno de u sobre u é igual a 1, né? É o limite fundamental trigonométrico. Note que aqui tem uma expressão parecida com o limite fundamental trigonométrico, né? Se eu fizer uma mudança de variável aqui, chama x mais 3 de u, vai ficar seno de u sobre u. E tem que mudar aqui também, ok? Então, vamos fazer a mudança de variável chamando u de x mais 3. Note que quando x tende a menos 3 pela direita, ok? U tende a 0 pela direita, por valores positivos, não é isso? Então, fica limite, quando U tende a 0, de seno de U sobre U.
Lembrando que eu esqueci do menos aqui, né, gente? Esse menos ele pode sair. Limite quando x tende a zero, ó, vai ficar menos. Limite quando u tende a zero pela direita. De seno de u sobre u. Isso é pelo limite fundamental trigonométrico, né? Esse limite vale 1, com menos já ali vai ficar menos 1. Então, a gente calculou os limites laterais e deram iguais. Então, ó, como os limites laterais existem e são iguais, então o limite, quando x tende a menos 3 da minha função, ele dá menos 1. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!